Olá, prezado aluno, prezada aluna, sou a professora Nicole. Estou aqui hoje para darmos continuidade às aulas práticas da nossa disciplina de estradas, sendo que esta então é a nossa terceira aula prática e trabalharemos o projeto e o dimensionamento de pavimentos flexíveis. Essa etapa de dimensionamento de pavimentos flexíveis é uma etapa muito importante para a sua formação acadêmica, caso você vá atuar justamente nessa área de estradas, e por isso eu peço aí a sua total atenção nesta aula de hoje, ok? Vamos ao quadro para conhecermos os objetivos da nossa aula? Então nós temos como objetivos aplicar os conhecimentos sobre os materiais para avaliar as características do subleito de um pavimento flexível, aplicar também conhecimentos para avaliar e selecionar os materiais para as outras camadas do pavimento e também desenvolver o projeto de dimensionamento de um pavimento flexível. Então, nós vamos aprender e vamos atingir todos estes objetivos na nossa aula de hoje. Mas antes da gente ir especificamente para a prática, vamos relembrar alguns pontos que são importantes. Primeiramente, o que são pavimentos flexíveis, Os pavimentos flexíveis, eles são aqueles que a estrutura é constituída de uma ou mais camadas de espessura finita e de revestimento betuminoso. Nesse tipo de pavimento, o dimensionamento ele é comandado pela resistência do subleito. Mas o que é esse subleito? O subleito é a última camada que a gente leva em consideração lá nos pavimentos flexíveis, ok? Então, nós temos primeiramente o subleito, depois nós temos uma camada aqui de reforço do subleito, que é utilizado e dimensionado para reduzir a camada da subbase, que é a camada de cima, sendo que a subbase, então, ela é uma camada complementar à base, que é a outra camada acima dela, e também uma camada corretiva do subleito, que ela é utilizada, então, para reduzir a espessura da base, que é a camada de cima, e também controlar a capilaridade, a água do subleito, do reforço do subleito, desculpe, que é a camada de baixo. E depois, sobre tudo isso, nós temos o revestimento, que nada mais é do que a camada de rolamento, que é sobre a qual as rodas dos veículos vão passar e desgastar. Então, estas são as camadas de um pavimento flexível e é importante que você conheça cada uma dessas camadas para que no momento do dimensionamento você saiba de fato o que você está fazendo, o que você está dimensionando, qual camada vem acima daquela ou qual camada vem abaixo. Então, você precisa de fato conhecer, entender essa ordem das camadas para que efetue o dimensionamento de forma correta. E agora nós vamos começar a ver quais são esses critérios para que se possa realizar o dimensionamento em pavimentos flexíveis. Vamos voltar ao quadro? Então, o dimensionamento ele é realizado para o número de solicitações equivalentes do eixo padrão. Esse número de solicitações é chamado de N e ele é calculado a partir desta equação que nós temos aqui, onde o N é igual a 365 vezes o P, que é o período de projeto, para quantos anos esse pavimento será dimensionado. Normalmente a gente trabalha com 10, 20 ou 50 anos, mas já antecipo para você que a maioria dos projetos são feitos por um período de 20 anos, ok? Multiplicado pelo VDM, que é o volume médio diário, a gente já viu sobre o VDM nas nossas aulas práticas de estradas, não é mesmo? E aí depois nós temos a multiplicação por 3 fatores, FC, FP e FR, sendo que FC é o fator de carga, relacionado ao número de eixos equivalentes ao eixo padrão. Esse eixo padrão, ele é considerado, uma carga de 8,2 toneladas força que é aplicada. E aí todos os veículos são convertidos para esse eixo padrão. O FP é um fator de ponderação de eixos, relacionado ao número de eixos correspondentes.
E o FR é o fator climático regional. Este valor de FR, o último fator aqui, no Brasil, para dimensionamento, nós utilizamos um valor de 1, ok? Então, o primeiro passo no dimensionamento de um pavimento flexível é justamente essa determinação do número N. Mas você viu que para determinar o número N, vários outros fatores e também o volume diário médio precisa ser calculado. E nós trabalharemos sobre esses assuntos agora. Acompanhe comigo no quadro. Então, quanto primeiramente o volume diário médio, que ele nada mais é do que o cálculo do volume de veículos inicial, V0, o volume de veículos de projeto, considerando lá os 10, 20 ou 50 anos de projeto, ok? Dividido por 2. E como a gente calcula esse volume de projeto? O volume de projeto pode ser determinado de duas maneiras. A primeira delas é a partir de um crescimento linear. Nós temos que, nos pavimentos flexíveis, o volume final, né, o VP, o volume de projeto, ele pode acontecer em um crescimento linear, né, um crescimento aritmético, ou em um crescimento exponencial, geométrico. Na maioria dos casos, a gente usa o crescimento linear. Ele só vai ser exponencial se tiver alguma coisa muito diferente naquele trecho que se tem um crescimento muito grande, mas em geral a gente usa o crescimento linear. Sendo que então, o crescimento linear, para a gente calcular o nosso volume de veículos de projeto, ele nada mais é do que o V0, número de veículos inicial, vezes 1 mais P vezes T, onde P é o período de projeto, né, os 10, 20 ou 50 anos, e T é a taxa de crescimento anual. Então, nós utilizamos na grande maioria das vezes essa equação para determinar o volume de projeto. Mas, caso, por exemplo, uma licitação diga que o crescimento daquela via que vai ser projetada ou que vai ser executada aqui está em um processo licitatório, se a licitação disser que essa via tem um crescimento exponencial, você, como projetista, deve prever o crescimento exponencial. Lembre-se que em licitações, né, o edital da licitação ele traz todas as informações importantes, né, relevantes ao projeto, e ele deve ser seguido à risca para que, né, a empresa receba, né, as medições e que o projeto seja finalizado sem nenhum problema. Então, caso o projeto tenha um crescimento exponencial, o cálculo nós vamos ver agora. Vamos voltar ao quadro? Então, no crescimento exponencial, nós temos que o VP, né, o volume de projeto, ele é igual ao V0, volume inicial, vezes 1 mais T, T aqui a taxa de crescimento, elevado a P, que é o período de projeto. Então, até coloquei aqui para você não esquecer que T é a taxa de crescimento anual de tráfego e o P, então, é o período de projeto que precisa ser levado em consideração. Bom, agora a gente já sabe, já relembrou como que são feitos os cálculos do VDM, mas existem alguns fatores que a gente também precisa determinar, não é mesmo? Para calcular lá o nosso N, que é utilizado no dimensionamento de pavimentos flexíveis. E agora, então, nós vamos entender mais sobre esses fatores e como também eles são determinados. Acompanhe comigo. Então, primeiramente, quanto ao fator de carga, o FC, e o fator de ponderação dos eixos, o FP. Esses dois fatores, eles levam em consideração os tipos de veículo que circularão naquela rodovia e também a composição dessa frota, né? Veículos de passeio, eles não são considerados porque não tem uma grande influência no dimensionamento, porque a sua carga é, de fato, menor. Então, esses fatores levam isso em consideração. E nós temos ainda que, para obter o fator de carga, o nosso FC, é necessário obter a equivalência de operações multiplicando o fator de equivalência pelo percentual ou pela porcentagem de veículos divididos por 100.
E aí, após esses resultados, deve-se realizar o somatório das equivalências de operação e assim a gente obtém o nosso fator FC. Sendo que, então, automóveis e caminhões leves que têm uma carga menor do que 5 toneladas, esses fatores eles são desprezíveis, então eles não são nem considerados. Mas, professora, não entendi como que é feito esse cálculo. Então, vamos lá, eu trouxe para você uma tabelinha aqui, para a gente exemplificar como esse cálculo ele é feito. Então, nós temos, por exemplo, aqui, o número de eixos separados em eixo simples e eixo duplo. Então, nós temos até aqui veículos com 2 eixos, temos 3 veículos com 3 eixos e temos também um veículo de eixo duplo com 2 eixos. Nós temos aqui o percentual desses veículos, a carga deles, e aí a gente precisa verificar aqui o fator de equivalência. Esse fator de equivalência, no caso de veículos com cargas menores do que 5 toneladas, eu acabei de falar para você, é dispensável essa análise porque a carga do veículo é de fato muito baixa. E aí, para os outros valores de carga, a gente vai ter que verificar esse fator de equivalência em um ábaco. Esse ábaco, ele é bem simples de ser utilizado e a partir dele a gente consegue pegar esses fatores de equivalência para cada carga de veículo. E agora nós vamos à câmera de documentos só para a gente ver como que é esse ábaco. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui para você conseguir visualizar melhor. O ábaco aqui já está com alguns resultados que a gente vai usar para a nossa prática depois, mas nós temos aqui a carga, por eixo em tonelada, então aqui no eixo Y nós temos as cargas, e aqui no eixo X os fatores de equivalência. Então vamos supor que nós vamos pegar aqui, eu vou pegar um valor que está marcado só para ficar mais fácil da gente ver. Então uma carga de 7 toneladas aqui. Então a gente vai pegar essas 7 toneladas, vai vir aqui até encontrar, no caso aqui de eixo simples, tá? Até encontrar essa curva, vai descer e pegar o valor correspondente. Esse vai ser o nosso FC para 7 toneladas, ok? Quando se tem eixos em tandem, que são eixos diferenciados, se usa esse ábaco aqui de cima. Ele tem o mesmo esquema, ele ainda tem aqui se o eixo é duplo ou triplo, mas, em geral, ele é igualzinho a esse daqui. A gente vai pegar a carga, traçar uma linha reta, descer essa linha reta no momento que ela encontrar com essa curva aqui e pegar o valor correspondente. E aí, se a gente voltar para o quadro agora, a gente vai conseguir esses valores aqui que eu coloquei, que a gente retira do ábaco. E para a gente obter, então, a equivalência das operações, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o percentual de veículos que está nessa coluna aqui e a gente vai multiplicar pelo fator de equivalência que a gente descobrir. Isso aqui, para cada linha, eu vou ter um determinado fator, ok? E aí, então, depois disso, eu faço o somatório de todas essas linhas e divido por 100. Com isso, eu consigo obter o meu fator FC para aquela situação, levando em consideração os veículos que foram levantados na tabela. Então, o fator FC é feito dessa maneira, ok? E o outro fator, o FP, ele é feito também com uma ponderação do percentual de veículos e o número de eixos. Também é bem fácil de obter e a gente vai ver isso depois quando refizer os cálculos da nossa aula prática. Vamos primeiro entender qual é o procedimento de cálculo e depois a gente aplica esse procedimento num exemplo real, ok? Vamos voltar ao quadro? Bom, eu trouxe aqui para vocês também que o dimensionamento ele deve ser feito levando em consideração o tráfego na faixa mais solicitada dos pavimentos. Vamos supor que a gente tem um trecho AB e nós temos também o BA, né? As pessoas que vão de A para B e as pessoas que vão de B para A. Se, por exemplo, o trecho A tem 500 veículos de média por dia
e o trecho B tem 750, a gente deve considerar no dimensionamento o trecho com um maior fluxo de 750, ok? No caso da falta de levantamento, recomenda-se os seguintes valores aqui da tabela. Então, por exemplo, um percentual de veículos comerciais na faixa de projeto. Se for 2 faixas, né, uma faixa por sentido, 50. Se forem 4 faixas, 2 faixas por sentido, de 35 a 48. E se forem 6 ou mais faixas, de 25 a 48%. Isso é importante de ser considerado, caso não se tenha esse levantamento de dados. Bom, agora nós descobrimos como se faz o levantamento dos fatores e com todos os dados a gente consegue calcular o nosso número N. E por que nós precisamos desse número N? Porque ele é a base do dimensionamento de pavimentos flexíveis. A primeira camada, a camada mais de cima, o revestimento, ele é obtido diretamente do fator N, a partir de uma tabela que é padronizada e disponibilizada pelo DENIT. Vamos ver essa tabela? Então, nós temos aqui que o dimensionamento da espessura do revestimento é com base no número N, onde nós temos, por exemplo, N's maiores que 6. A espessura, né, é um tratamento superficial betuminoso, nem se tem uma espessura requerida, porque esse valor é considerado baixo. De 10 na sexta a 5 vezes 10 na sexta, se utiliza um CBUQ com 5 centímetros de espessura. De 5 vezes 10 na sexta até 10 na sétima, de 7,5 centímetros. De 10 na sétima até 5 vezes 10 na sétima, de 10. E maior do que 5 vezes 10 na sétima, se utiliza 12 centímetros e meio, então, de revestimento, que é a nossa primeira espessura a ser determinada. Então, depois do cálculo N, a espessura é muito simples, basta você pegar o número de N, né, que você obteve com os cálculos, e verificar nessa tabela qual que é a espessura, em qual intervalo esse número N está. Mas o número N, ele não influencia só na camada de revestimento. Todo o dimensionamento é feito com base nele, onde para as outras camadas a gente utiliza um ábaco, que nós vamos ver agora no slide. Então, esse ábaco, ele apresenta as alturas da camada do pavimento com base no número N e também no CBR, no ensaio de CBR de cada camada, onde a partir desse ábaco nós vamos tirar as informações de HM, HN e H20, onde a gente vai ter de dado qual que é o CBR, o Índice de Suporte Califórnia, desculpe. Por exemplo, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20. Caso seja maior do que 20, a gente usa mesmo o valor de 20. E como que a gente faz essa análise? Nós devemos entrar aqui com o número N no eixo X. Vamos supor que o meu número N tenha sido de 10 na sexta. Então, aqui eu vou subir uma linha, vou tentar fazer ela o mais reta possível aqui. E aí, eu vou pegar o CBR de cada camada, vamos supor que o CBR de uma camada era de 3. Então, onde a linha se encontrar com 3, eu vou ter que traçar uma linha reta para cá e pegar o valor respectivo. Dependendo do CBR, eu tenho as diferentes camadas. E aí, eu pergunto, esses valores aqui são os valores das espessuras diretas da camada? Não, não são. A gente ainda precisa, com esses valores, pegar algumas equações, aplicar algumas equações para depois obter a espessura de cada camada especificamente. Então, esse ábaco, ele nos dá alguns valores, não são as espessuras finais, mas esses valores são utilizados diretamente no dimensionamento para se obter as espessuras reais, ok? Vamos voltar ao quadro? E daí nós temos essa imagem aqui de resumo, só para você entender melhor. Estes valores aqui, ó, são aqueles que a gente vai obter no ábaco, o H_M, o H_N e o H20. E aqui são as camadas que a gente vai dimensionar. O revestimento, que é tabelado, né, que eu já mostrei para você.
gente pega da tabela. Daí nós vamos dimensionar a base, a subbase, que é o Hzinho20, e o reforço do subleito, que é o Hzinho-N. E a gente vai fazer esse dimensionamento levando em conta essas três equações, onde nós vamos ter aqui esses valores do final, que a gente obteve lá no ábaco do slide anterior, e nós vamos descobrir primeiro a base aqui, né? Depois nós vamos descobrir a subbase aqui, e por último, nós vamos descobrir o reforço do subleito aqui. Então, a gente vai ter que isolar, quando for calcular, essas três incógnitas para descobrir o valor. E depois disso, a gente vai fazer algumas verificações para ver se a espessura está dentro da mínima também. Vale destacar que esses valores de K, nós temos aqui KR, KB e K20. Esses valores de K são valores constantes, né? São coeficientes que são aplicados. E a gente vai ver agora como esses coeficientes são determinados. Então, aqui como observação, eu trouxe que para os coeficientes de equivalência estrutural, os nossos valores de K, da subbase granular e do reforço do subleito, adota-se 1 quando o CBR da subbase ou do reforço do subleito for maior ou igual a 3 vezes o CBR do material subjacente, ou seja, do material de baixo. Então, se eu vou ter que fazer essa verificação levando em conta esses CBRs, se a verificação passar, o K é 1. Caso contrário, a gente calcula o K a partir dessa equação, onde nós temos a raiz elevada ao cubo aqui, né, a raiz cúbica raiz elevada ao cubo não, raiz cúbica, desculpe, do CBR da camada dividido por 3 vezes o CBR da camada de baixo, ok? Então, faço a verificação, passou, eu uso 1, não passou, eu uso a equação. E assim a gente determina o valor de K. E nós temos também o valor de K para, por exemplo, bases granulares de brita graduada ou estabilizada granulometricamente, desculpa, travou a minha língua, como um valor de 1. E nós temos também, que normalmente usamos em pavimentos, pelo menos para o revestimento, que seria lá no caso nosso KR, o K do revestimento, se ele for um revestimento pré-misturado a quente, esse coeficiente é de 1,8. Então, essa tabela também é utilizada, sendo que dos valores da tabela, normalmente nós usamos principalmente estes dois aqui. Bom, e em teoria, esse é o dimensionamento, esse é o procedimento que se realiza para se fazer o dimensionamento. Bom, falar da teoria é fácil, né? E agora? Vamos colocar a mão na massa? Fazer de fato essa prática? Aprender passo a passo como é feito esse dimensionamento? Vamos ao quadro? Então, agora nós vamos ao procedimento de dimensionamento do pavimento flexível. Então, a situação proposta que a gente tem para que ela seja resolvida nessa nossa aula prática é a seguinte. Imagine que você já é um engenheiro civil e foi encarregado de dimensionar um pavimento rodoviário, constituído das camadas encontradas na figura abaixo. Então, nós temos a capa, né, o revestimento, a base, chamada de B, a subbase, Hzinho20, e o reforço do subleito, Hzinho-N. E aí, nós temos os seguintes dados de CBR, do Índice de Suporte Califórnia. A base, ela tem 80%, a subbase deu um resultado de 34%, o reforço do subleito, 10%, e o subleito, propriamente dito, é 5% o valor. E aí, diz a seguinte a nossa situação. Considerando que, por especificação, as espessuras da base e da subbase não podem ser individualmente inferiores a 15 centímetros,
determine, apresentando os cálculos, a espessura mínima de todas as camadas deste pavimento. Então, nós temos aqui que a nossa espessura mínima, só para a gente não esquecer de depois fazer essa conferência, ela não pode ser menor do que 15 para a base e a subbase. Então, a gente precisa levar isso aqui em consideração depois que dimensionar para fazer as conferências. Bom, mas a gente ainda não tem todos os dados da nossa situação, não é mesmo? Nós precisamos saber do número de veículos. Então, aqui o nosso exercício nos diz que o nosso volume inicial, o que é o volume inicial? Nosso V0 é de 750 veículos por sentido. O volume de projeto, o período de projeto, perdão, é de 20 anos. O que é esse período de projeto? O nosso P. E a taxa de crescimento anual linear, então nós temos um crescimento linear, é de 10% ao ano. Que valor que é esse? O nosso T. E aí agora nós precisamos calcular e dimensionar este pavimento. Por onde que nós podemos começar esse dimensionamento? Nós podemos começar ele pelo volume médio diário, não é mesmo? Você lembra que equações precisam ser utilizadas para se fazer esse cálculo? Vamos ao quadro? Então, nós temos aqui as equações que são utilizadas para o volume médio diário, onde, relembrando, ele é igual ao volume inicial mais o volume de projeto dividido por 2. E nós tivemos lá no nosso exercício que o nosso crescimento ele tem uma taxa linear. Então, o nosso VP a gente vai dimensionar utilizando esta equação aqui, onde nós vamos ter o V0 vezes 1 mais P vezes T, ok? Esse, então, vai ser o nosso dimensionamento. Para a gente não realizar esses cálculos na mão, você precisa, né, como um futuro engenheiro, conseguir mexer no Excel, né, e ter habilidade de desenvolver cálculos no Excel. Então, vamos agora inserir esses dados da nossa problemática no Excel e calcular o nosso VDM, ok? Vamos à câmera de documentos? Então, nós temos aqui, já inseri os dados iniciais, onde nós temos um V0 de 750 veículos, está aqui. Vou ampliar um pouquinho mais para ficar mais próximo ainda para você visualizar. Nós temos um período de projeto de 20 anos, e nós temos uma taxa de crescimento anual de 10%. Então, eu coloquei aqui, se você verificar aqui, é igual a 10 por 100, 10%, 0,1. A gente não usa o valor em porcentagem, ok? A gente faz a divisão. Então, agora a gente precisa calcular o nosso VP, né? Então, eu vou colocar um igual aqui. Então, o nosso VP é igual o nosso V0 vezes, vou abrir um parênteses aqui e vou colocar um 1 mais, vou abrir mais um parênteses, vou selecionar o 20 anos, que é o nosso P, e vou multiplicar pelo T, que é o tempo. A taxa, desculpa, não o tempo. E vou fechar todos esses parênteses e dar um Enter. Chegamos ao nosso VP, o nosso VP de projeto, né, o nosso volume de veículos de projeto é de 2.250 veículos. Agora a gente precisa calcular o nosso VDM. Vamos fazer a mesma coisa, vamos inserir a fórmula aqui no Excel. Então, eu vou ter que o nosso VDM é igual. Você lembra qual que é o cálculo do VDM? É o V0 mais o VP dividido por 2. E aí, a gente chega a um VDM de 1.500 veículos. E aí, assim, a gente dimensionou o nosso VDM. E agora, para a gente calcular o nosso N, a gente precisa fazer o quê? Você lembra lá do nosso passo a passo? A gente precisa determinar os fatores. Você lembra quais fatores são esses que a gente precisa determinar? Vamos ao quadro? Então, nós temos que os fatores que serão determinados é o FC, o fator de carga,
e o FP, que é o fator de ponderação dos eixos. Lembrando que o FR no Brasil utiliza-se 1, então a gente não precisa determinar esse fator. E aí a gente vai fazer isso utilizando essa tabelinha modelo aqui que eu trouxe para você, com esses dados, onde nós vamos ter os eixos, os veículos, a carga, nós vamos inserir este fator de equivalência e vamos calcular a equivalência das operações. Lembrando que no caso de cargas menores do que 5, isso o fator de equivalência é dispensável, os demais a gente encontra no ábaco, e aí depois a gente calcula aqui a equivalência das operações, pegando o percentual de veículos vezes o fator, e no final dividindo tudo isso por 100. E agora, então, nós vamos à câmera de documentos para efetuar esses cálculos lá no nosso arquivo de Excel. Acompanhe comigo. Então, nós temos o seguinte aqui, nós precisamos verificar os nossos fatores de equivalência. Então, a nossa carga aqui, a primeira a ser analisada, ela é de 5. Então, eu vou abrir aqui no ábaco para você ver. A carga de 5, ela está aqui em verde, eu vou aproximar um pouco mais para você conseguir visualizar um pouco melhor. Então, a gente vai pegar aqui no meio do 4 e do 6, que nós temos o 5, nós vamos fazer uma linha até aqui e vamos descer essa linha aqui para fazer este dimensionamento, ok? Se a gente tirar aqui, a gente vê que o valor, ele está bem em cima do 0,1, ok? Que é a linha mais grossa aqui. Então, o nosso primeiro fator é 0,1. Depois, para a carga de 7 toneladas, nós vamos vir aqui a mesma coisa. Nós temos um fator de 0,5. Depois de 9, 2, 6 e 18. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui na nossa tabela. 0,1, 0,5. O próximo é 2, 6, 18. 2, 6, 18. E vamos ver agora o de 15 toneladas. Olha, é a linha amarela que está aqui. Então, depois do 18, nós temos aqui 45 de fator de equivalência. E nós temos ainda aqui um eixo tandem com uma carga de 19, é um eixo duplo. Então, agora a gente tem que olhar no ábaco que está aqui em cima. Então, eu vou afastar só para você ver o ábaco. Aqui nós temos a carga de 19 toneladas, então está aqui o 19, a linha amarela, e a gente tem aqui um fator também de 19. Então, aqui, nosso fator de equivalência é 19. Bom, e agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a equivalência das operações. E o que é a equivalência das operações? É igual o percentual de veículos vezes o fator de equivalência dividido por 100. E aí, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou puxar isso para baixo para ele já fazer o cálculo de todos. Opa, tem uma célula mesclada aqui, então não vai dar certo. Deixa eu tentar puxar até aqui. Até aqui deu certo. Aqui a gente tem uma célula mesclada, não deu certo, eu vou repetir. Então, aqui é esse vezes o percentual. Aqui é 1. E aí, agora, o nosso FC vai ser essa somatória aqui. Então, eu clico no botão de somatória, ele já puxa. E ainda nós temos que fazer uma verificação aqui porque deu algo errado. Eu acho que, deixa eu verificar, a soma aqui, fator, vamos verificar o que deu errado. Ah, o último valor eu esqueci de dividir por 100, aquele que eu fiz novamente. Então, agora sim. Então, ó, tem que tomar muito cuidado para não cometer esse tipo de erro. Então, agora a gente descobriu o nosso fator FC de 1,822. Nós precisamos agora descobrir o fator FP. Vamos voltar ao quadro para lembrar como ele é calculado? Então, o fator FP, ele é calculado pelo percentual de veículos de 2 eixos vezes 2, mais o percentual de veículos de 3 eixos vezes 3,
e assim por diante. Então, voltando à câmera de documentos, como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, eu vou colocar aqui um igual, vou colocar 2 vezes, vou abrir um parênteses e vou somar os veículos com 2 eixos, ok? Então, aqui e esse, e nós temos esse aqui também. Vou fechar um parênteses, vou pôr um parênteses aqui dentro também. Vou somar com 3 vezes e vou colocar os veículos de 3 eixos aqui. E vou fechar esses parênteses também. E aí, nós também esquecemos alguma coisa aqui. Deixa a professora verificar. Esses cálculos são todos enormes. Então, eu esqueci aqui de colocar o primeiro valor de FP. Então, nós vamos ter que alterar a nossa fórmula aqui, colocando estes... Vou começar de novo para a gente não ter erro. Então, igual. 2 vezes, abre parênteses. 72, mais 7, mais 3, mais 7, mais 5... Opa, o 5 não, então vamos apagar, que o 5 é de 3 eixos. Fecha parênteses, mais 3 vezes esse, mais esse, fecha parênteses, e aqui vamos inserir este de baixo. E aqui vamos fechar o parênteses. E colocar um parênteses aqui. E dar Enter. E eu esqueci de dividir por 100. Ué, tá dando um valor estranho aqui. Deixa eu verificar novamente. Vamos copiar a equação aqui. Ah, eu devia ter clicado no botão e não ter colocado... Espera só um pouquinho. Em vez de digitar o 2 e o 3, é bom que eu vi isso, fica mais fácil da gente pegar o valor da tabela ali e não digitar o valor. Então, vou colocar aqui a equação. Aí, agora deu certo. Então, vamos clicar nela para ver. Então, a gente tem aqui o 2 vezes os valores em percentual, dividido por 100, porque a gente tem aqui tudo em percentual, e depois o de 3 vezes os valores de 3 eixos aqui, 5, 4 e 1, dividido por 100 também. Chegamos a um FP de 2,1. Então, vamos lá. Como que a conta é feita? A gente precisa pegar o 2 eixos vezes somar todos os valores com 2 eixos, fazer essa multiplicação e dividir por 100. E nós temos o 2 eixos tandem aqui embaixo também, para que não pode ser esquecido. Depois a gente pega o de 3 e faz a mesma coisa. E o nosso FR é 1, certo? Aí agora nós vamos aqui para a segunda parte da nossa tabela, a gente já calculou o VDM, e agora é a hora da gente calcular o nosso número de solicitações equivalente, o nosso N. E o nosso N vai ser igual a quê? Qual que é a equação? Vamos voltar ao quadro para você ver a equação? Ela é de 365 vezes P, vezes VDM, vezes FC, vezes FP, vezes FR. Nós já temos todos esses valores. E agora, lá no Excel, a gente vai lançar essa equação. Então, é igual a 365 vezes... Qual que é o P? Nunca escreva, pega o valor que está aqui na tabela, porque se um dia você mudar, você consegue já fazer todo o dimensionamento automaticamente. Então, o P é 20 anos, vezes o nosso VDM, 1.500, vezes o nosso FC. O nosso FC está do lado de cada tabela. Então, o FC vezes o FP vezes o FR. E aí, dou um Enter. E aí, a gente tem aqui o nosso N de 4,19 vezes 10 na sétima. E aí, com esse valor de N agora, a gente pode partir
para o nosso dimensionamento das camadas. Lembrando que o primeiro dimensionamento, qual é? O revestimento, onde a gente faz esse dimensionamento pela análise de uma tabela. Vamos ao quadro? Então, nós temos aqui as camadas que a gente precisa determinar, agora que a gente tem o nosso valor de N, e a primeira delas é a espessura do revestimento, o nosso R. Como o nosso N, vou colocar ele aqui para você não esquecer, ele é de 4,19 vezes 10 na sétima, em que intervalo que ele está aqui? Nós temos 10 na sétima, ele é menor do que 5, então ele está aqui 4,19 vezes 10 na sétima, ele está nesse intervalo, entre 10 na sétima e 5 vezes 10 na sétima. Então, o nosso revestimento betuminoso é de 10 centímetros. Então, se a gente voltar agora lá para o nosso Excel, a gente vai dando um zoom out aqui só para você ver tudo. Então, a gente já fez toda essa primeira etapa. E agora, a gente vai colocar aqui, eu já coloquei, ó, já está puxando lá o nosso valor de R, deixa eu aproximar, de N, desculpa. Bom, o nosso revestimento, a gente acabou de ver a sua espessura, 10 centímetros, não é mesmo? Então, vou colocar os 10 centímetros aqui. E aí, agora, a gente precisa obter os resultados das demais camadas. E como a gente faz essa obtenção das demais camadas? Você lembra como que isso é feito? A gente precisa usar um ábaco, não é mesmo? E você lembra desse ábaco? A gente precisa de duas informações para usar nesse ábaco. O N e também o nosso CBR, de ensaio de cada camada. Então, vamos ao quadro? Aqui no quadro, nós podemos ver o esqueminha, né, que nós vamos obter. E agora, a gente vai usar o ábaco para obter, de fato, esses valores. Sendo que este aqui é o ábaco, eu deixei ele no slide para você consultar. E nós vamos agora à câmera de documentos para fazer, de fato, esse dimensionamento. Então, eu coloquei aqui os dados do CBR, de 34 da subbase, de 10 do reforço do subleito, e de 5 do reforço do subleito. E aí, agora a gente precisa obter os valores de HM, que vai ser referente ao 5 aqui do subleito, de HN, que vai ser referente ao 10, e de H20, que vai ser referente ao 34. Então, a gente vai aqui no nosso ábaco, eu já deixei ele desenhado para ficar mais fácil. Deixa eu só afastar um pouquinho o zoom, porque o ábaco é grande. Então, ó, a nossa linha aqui de 4,19 vezes 10 na sétima está aqui. Então, nós temos no CBR de 5, se a gente traçar uma linha reta, a gente vai ter um valor de 71. Então, lá no CBR de 5, já vou colocar aqui para eu não esquecer, 71, colocar em preto. Opa, não mudou? Deixa eu mudar de novo. Para o CBR de 10, nós temos um valor de 48, então aqui 48. E para o último CBR, que é o de 34, como o gráfico ele vai só até 20, a gente pega o valor aqui no 20, que é um valor de 28. Então, a gente vem aqui e coloca o 28 aqui. E agora, então, a gente vai ter que aplicar essas três equações aqui, que você já viu lá no slide, para se fazer o dimensionamento. E como que a gente vai fazer, então, esse dimensionamento? A gente precisa desses valores que a gente acabou de obter no ábaco e a gente precisa também dos coeficientes K, não é mesmo? E os coeficientes K a gente vai dimensionando camada a camada. Vamos ao quadro para a gente relembrar dessas equações, onde na primeira equação nós vamos obter o valor da base, né? Na segunda, o H20, a subbase, e na terceira, o HN, o reforço do subleito. Então, nós temos aqui a camada, a gente já determinou, são 10 centímetros, e faltam essas três aqui.
Lembrando que os valores de H20, H1N e H1M a gente acabou de obter utilizando o ábaco. E também é importante que a gente utilize e entenda para o dimensionamento que para o revestimento, o nosso revestimento ele é um revestimento pré-misturado a quente, então o nosso coeficiente K do revestimento é de 1,8 e nós temos também que a nossa base é uma base granular, então aqui nós temos o nosso outro valor de K, que é o nosso KB, o K da base. Vamos voltar agora para a câmera de documentos para a gente, de fato, fazer esse dimensionamento. Então, eu vou aproximar aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, a gente acabou de ver na tabela que o nosso KR é de 1,8. Opa, não saiu o meu 1,8. E o nosso KB é de 1, não é mesmo? E agora a gente precisa calcular, a prof deixou em amarelo aqui, para a gente conseguir visualizar melhor, o nosso B, a partir dessa equação aqui. Então, eu vou ter que isolar o B dessa equação. Então, eu vou colocar aqui um igual, vou abrir um parênteses. Eu tenho que o meu B é igual, vou começar aqui pelo H20, o Hzão 20. Então, é Hzão 20 menos. Vou passar esse R vezes KR para o outro lado, diminuindo. Então, vou abrir um parênteses aqui, R vezes o KR. Eu cliquei aqui do lado e vou arrastar a célula porque ele não está pegando, porque está bem em cima da célula que eu estou usando. Fecho parênteses e agora eu preciso passar o KB para o outro lado, não é mesmo? Só que ele vai passar, como ele está multiplicando, vai passar dividindo tudo. Então, eu vou fechar o parênteses e vou dividir pelo KB. E aí, eu chego a um valor de base de 10 centímetros. Mas o nosso mínimo para base é 15, então eu não posso adotar o 10 que eu acabei de dimensionar, eu preciso usar o mínimo, que é 15. Então, nosso valor de base é 15 porque é o mínimo. Bom, primeira camada, primeiro dimensionamos o revestimento, agora já dimensionamos a base. Agora nós vamos para o cálculo da subbase. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Seguindo o mesmo parâmetro, só que agora o nosso K, a gente vai ter que fazer a verificação para ver se ele vai passar ou não. Lembrando que a verificação é pegando o K da subbase ou do subleito, que a gente for dimensionar, no caso aqui é a subbase, e verificar se esse CBR, desculpa, ele é maior ou igual a 3 vezes o CBR da camada de baixo. Então, a prof já colocou aqui o 34 do CBR da camada e o 10 da camada de baixo. Então, 34 é maior ou igual a 30? É, ok. Então, o meu K aqui é 1. E agora, a gente vai isolar o H20 dessa equação aqui. Como que a gente faz isso? Da mesma forma do que o anterior, só que agora a equação é um pouquinho maior. Então, a gente vai ter, abre parênteses, o nosso HN 48, que a gente dimensionou lá com o uso do ábaco, menos, abre parênteses, R vezes KR, então eu vou voltar aqui em cima, R vezes KR, fecho parênteses, menos B vezes KB, aqui tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode usar esse B aqui, porque ele é menor que o mínimo. Então, eu vou pegar a base aqui, que é a mínima, a gente não pode usar o 10, a gente tem que usar o 15, e multiplicar pelo K da base, que é 1. E agora, eu preciso dividir tudo isso pelo K20, que é o que está multiplicando o H20. Ele vai passar para o outro lado, deixa eu só colocar um parênteses aqui que faltou, vou fechar o parênteses aqui e vou dividir pelo K20 e vou obter um valor de 15 para a subbase. Bom, meu valor de 15 é o mínimo, respeito o mínimo, eu uso 15, certo? Agora a gente vai para o cálculo do reforço do subleito. Então, novamente, a gente vai fazer a verificação do K. Então, no subleito, nós temos um K de 10 e a camada abaixo é 5, né? Então, 10 é maior ou igual a 15? Não. Então, a gente precisa calcular esse K. Como que a gente faz o cálculo? Você lembra lá? É a raiz cúbica
do CBR da camada dividido por 3 vezes o CBR da camada de baixo. Então, a prof já colocou aqui em cima 10 dividido por 15, tudo isso elevado a 1/3, porque é a raiz cúbica, né, dessa equação. Então, nós chegamos aqui a um valor de K de 0,8735. E aí, eu vou puxar esse valor de K para cá, né, para a gente usar no cálculo. Então, como não está ok, a gente calculou o K. E aí, agora a gente faz a mesma coisa. Deixa eu puxar essa equação um pouquinho para cá, para eu conseguir ver ela inteira para a gente fazer junto aqui. Então, o nosso HN, o Hzinho N, vai ser o quê? Ele vai ser igual. Vamos lá, o HM, vou abrir um parênteses aqui, o HM menos. Repete toda aquela primeira parte, o KR, abre um parênteses, KR vezes R, então aqui é R vezes KR, fecha parênteses, menos o K da base aqui vezes a base. Opa, eu pulei aqui, vamos corrigir, eu pulei a camada de cima. Então, vamos primeiro, a base aqui é 15, a gente não pode pegar o 10 de novo, vezes o K da base, que é 1, fecha parênteses, menos. Agora sim, o Hzinho 20 vezes o K20, e agora a gente divide pelo valor que a gente encontrou do KN, aqui. Dá um Enter. E a gente chega a um valor de 26,33. Bom, a gente não vai usar 26,33, né, numa camada de revestimento. Então, a gente pode arredondar para 27 aqui ou para 30, dependendo da característica de projeto. Vai estar respeitando o mínimo. E aí, agora você fez todos esses dimensionamentos. Você dimensionou o revestimento de 10, a base de 15, a subbase de 15 e o reforço do subleito com 27 ou 30. Ele tem que ser maior do que 26,33. E tudo isso passou nas verificações. Então, olha só, o procedimento não é difícil, basta você montar um arquivo no Excel que você consegue fazer esse dimensionamento tranquilamente. O que você não pode se esquecer é de fazer a conferência das espessuras mínimas. Vamos voltar ao quadro para a gente lembrar quais são as espessuras mínimas, para que você não esqueça de fazer essa conferência. Então, nós temos que a espessura mínima para camadas granulares é de 15 centímetros, que foi, de fato, a que a gente utilizou lá quando a camada deu 10, lembra? A gente não utilizou o 10 e utilizou o 15. A espessura máxima para compactação de camadas granulares é de 20 e a espessura mínima para compactação de camadas granulares é de 10 centímetros. E aí, agora, é a sua vez. É a hora de você colocar a mão na massa. Então, para que você faça o dimensionamento dessa aula prática, eu vou passar para você alguns dados. E esses dados, eles vão estar lá na nossa câmera de documentos. Vamos acompanhar comigo? Então, nós temos que esse arquivo aqui, ele ficará disponível para você no seu AVA, ok? Onde nós temos o percentual de veículos aqui, a carga, e vocês vão ter que calcular os fatores. Nós temos que os veículos, né, iniciais são de 900 veículos, o P, né, o período é de 15 anos e a taxa de crescimento é de 6% ao ano. E aí, você vai, com esses dados, calcular o VP, calcular o VDM e depois calcular o N. E eu trouxe para você aqui também o valor do CBR para as camadas de subbase, reforço do subleito e subleito. Lembrando que a base ela é granular e o revestimento é pré-misturado a quente. Então, o K da base e o K do revestimento, você vai pegar daquela tabelinha que eu passei para você. Então, com esses dados aqui, você agora vai dimensionar as espessuras de cada camada de pavimento para essa situação. E após esse dimensionamento, você vai fazer um checklist de verificação para ver se você não esqueceu de nada. Vamos ver que pontos devem ser ressaltados nesse checklist?
Então, você deve verificar, após todo o dimensionamento, se foram realizados os cálculos de todos os fatores, se foi calculado o valor EN do tráfego, né, que irá solicitar este pavimento, se foram analisados todos os gráficos corretamente, se foi determinada a camada do revestimento lá, o nosso R, se foram calculadas as espessuras do pavimento em centímetro, né, o H20, o HN e o HM, e se foram dimensionadas todas as partes desse pavimento proposto. E aí, depois disso, você pode fazer um esqueminha, né, como se fosse um corte desse pavimento, mostrando ali as cotas de cada camada do pavimento. Então, assim, o processo de cálculo ele é um pouco extenso, mas não é difícil, você viu. E agora é a hora de você, de fato, colocar a mão na massa e fazer esse dimensionamento. Não se esqueça, os dados eles vão estar disponíveis nessa planilha do Excel lá no seu AVA. E você terá que fazer as fórmulas dentro do Excel. É importante que você faça tudo dentro do Excel. Não faça à mão, porque à mão às vezes você erra, você esquece de alguma coisa. E também no Excel, se você fizer tudo puxando as células, se um dia você for trabalhar nessa área, basta você realimentar os dados iniciais e realizar o dimensionamento com tudo já montadinho. Fica tudo muito mais fácil, ok? Então agora é sua vez de trabalhar, de fazer esse dimensionamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e eu desejo a você uma boa prática. Aproveite esse momento ao máximo para aprender de fato, né, sobre o dimensionamento de pavimentos flexíveis, que é uma área de atuação, né, de engenheiros civis que trabalham com projetos e execução de trechos rodoviários. Até mais!